Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero convidá-los nesta noite a abrirem a Bíblia Sagrada em Provérbios, capítulo de número 20. Provérbios, capítulo 20, versos de número 21. Provérbios, capítulo de número 20, versos 21. Deus colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra, ela foi gerada em um aconselhamento pastoral. Eu não vou lembrar quem era a pessoa que estava dentro da minha sala, e eu, no aconselhamento, na leitura do texto, ou na exploração, aplicando alguma coisa na vida de alguém, o Senhor colocou no meu coração. Eu falei, eu vou pregar isso aí. E acabei meditando nesta palavra, remoendo ela. Eu tenho desenvolvido uma prática, que quando eu vou dormir, eu fico pensando no que eu vou pregar. Aí eu caio no sono. Então durmo literalmente pensando na palavra, todo dia. E aí fico procurando as divisões, histórias da Bíblia. Eu falei, vou começar por Gênesis. Aí eu vou capítulo por capítulo. Falei, não tem ninguém, agora eu vou para Êxodo. Aí eu fico pensando na Bíblia, e Deus vai me dando. Deus me deu uma mensagem poderosa, poderosa. Quem encontrou, diga amém. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, eu quero também abençoar a tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família. De maneira especial, Deus tem uma palavra também para a tua vida. Esteja conosco. Amém? Está escrito, meus amados irmãos, vou pedir. Deixa Deus te usar, filho. Deixa Deus te usar hoje, tá? Escrito está: entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Curve tua cabeça. Eterno Deus, glorioso Pai, eu quero nesta hora apresentar em tuas mãos esta igreja, Senhor. O Senhor colocou esta palavra no meu coração. Hoje, após a oração, Senhor, chegando em minha casa, ficamos, ó Deus, particularmente o dia todo, Senhor, meditando, procurando, Senhor, alimento, tempero, para preparar uma boa comida, um alimento, Senhor, saudável a esta igreja. E essa palavra que nós preparamos não voltará para nós vazia. Então usa a minha vida, instrumentalidade, Senhor, do teu servo, e nós encarregaremos de render graças ao bendito nome do Senhor. Espírito Santo, usa a minha vida, sou totalmente dependente do Senhor. Faça essa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, toma o assento de vocês, para a glória de Deus. O nosso sonoplasta vai colocar, o nosso midianita vai colocar para a gente ali o que nós vamos pregar aqui hoje. Aleluia. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre perigos da bênção antecipada. Diga comigo, perigos da bênção antecipada, que está dentro dessa proposição. Diga comigo, quando a impaciência se transforma em ruína. Eu vou contar até 3 e toda a igreja vai repetir. 1, 2, 3. Vocês estão muito devagarzinho, irmão. Parece que vocês estão com sono. Vamos lá. 1, 2, 3. Irmãos, hoje eu queria falar sobre esta temática, pensando por alguns prismas, Dentre eles, Deus, na sua infinita sabedoria, com todo o conhecimento que tem, enviou o seu Filho em um tempo determinado, isso denominado de plenitude dos tempos. Diga comigo, plenitude dos tempos. O tempo que Deus mandou Jesus era o tempo que o mundo estaria preparado para receber a mensagem do mensageiro. Então,
Se Deus, com toda a sua sabedoria que possui, com toda a graça que tem, com toda a majestade, Ele tem tempos específicos para trabalhar, e aguarda esse tempo, e trabalha dentro desse tempo. Não é esta a palavra de Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo do céu. Tempo para morrer, tempo para nascer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo de abraço, tempo de afastar de abraço, tempo de ajuntar, tempo de espalhar, tempo de sorrir, tempo de estar triste, tempo de amor, a tempo de ódio, tempo de perdão, tempo de juízo. Não há um tempo para tudo. Então, se Deus, na sua infinita sabedoria, trabalha no tempo que determina-se, imagine nós querendo antecipar algo que não poderia ser antecipado. Não foi essas preocupações dos discípulos, que quando Jesus está subindo aos céus, olha a preocupação dos discípulos: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino para nós? É esse tempo que o Senhor vai utilizar para cumprir as profecias? Disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não compete a vocês saberem os tempos e as estações. Deus estabeleceu um tempo. Então diga comigo assim: Deus tem um tempo determinado sobre a minha vida. Agora, quem já não quis algo antes do tempo? Só os ansiosos aí, diga aleluia. Você consegue fazer um ansioso esperar, irmão? Obstinado, teimoso, teimosa esperar? Quando essa impaciência se transforma em ruína. Existem alguns ditados populares. Quem já ouviu aquela? Apressado? Apressado? A pressa é o quê? Devagar? Diga comigo: devagar se vai longe. Devagar se vai longe. Os irmãos já meteu o Martinho da Vila aqui, irmão. É devagar. É devagar. Devagarinho. Não, não é essa não, irmão. Mais vale um passo certo do que dois em falso. Diga comigo: a pressa é a mãe do erro. Quem é a mãe do erro? A pressa. Quem já viu aquele vídeo que o camarada falando que Deus de fato é a perfeição? Porque ele falou: quando você está com pressa, irmão, ele falou que você anda de mão dada com o demônio. Quem já viu esse vídeo? Você arruma briga no trânsito, você quase passa farol vermelho, você arruma briga com todo mundo, fica... Aí, irmão, parece que quando você está com pressa, só tem fleumático dirigindo, irmão. Quando você está com pressa, sabe? E aí aparece um monte de Uber na sua frente, para o carro do nada sem dar seta. Daqui a pouco ele liga o pisca-alerta, você com pressa. Aí tem trânsito, não é assim, irmão? Quem gosta de esperar? Quem gosta? Porém, quando a gente olha para o texto proposto, entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Eu quero destacar algumas verdades dentro desse texto aí, para a glória de Deus. A herança, diga comigo: herança é uma bênção. E a herança, ela tem um tempo determinado. Ficou top, filho. A herança tem um tempo determinado para ela vir para as nossas vidas. Então, quando a gente olha para Provérbios 19, 14, diz o seguinte: que a herança e a fazenda são herança dos pais. Não, a casa e a fazenda são heranças dos pais. Então, quando que eu devo receber essa herança? Quando o pai morre. É simples. Quem vai pedir a antecipação de uma herança, sendo que o pai está vivo? Então, olha que nós aprendemos que uma herança, ela tem um tempo específico para ser recebida, tomada posse. Nós não podemos, como diz o texto, entrar de maneira apressada nessa herança. Quem está comigo nessa palavra? Diga: eu estou com o pastor Renato.
Nós não podemos, olha que interessante. Em Lucas 12, versos 13, um jovem chegou para Jesus e falou: Senhor, pede para o meu irmão repartir comigo a herança. Então significa que o pai dele já estava morto. Você observa que uma herança recebida pelos pais, dada aos filhos, melhor dizendo, deixada pelos pais, é o texto de Nabote. Lembra de Nabote? Que o rei Acabe está querendo a vinha dele. E Nabote diz o seguinte: não, ele diz o texto: porém Nabote disse: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Era uma herança recebida. Então a herança, diga comigo, a herança tem um tempo determinado. Aí o que olhando para esse texto, que então antecipar o que não deveria resulta em prejuízos irreparáveis. Diga comigo, antecipar o que não se deve resulta em prejuízos irreparáveis. É você sabendo, olha, a herança é sua. É ponto pacífico para todo mundo. Então todo mundo que está aqui hoje tem uma herança da parte de Deus. Tem uma bênção específica, tem uma promessa liberada, tem uma porta aberta, tem coisa boa chegando, tem inúmeras bênçãos, porque escrito está no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, que ele nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais, onde está Cristo Jesus assentado. Como diz livro de Isaías, capítulo 1, versos 19: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Quem crê que Deus tem bênção reservada? Quem crê que Deus tem muita coisa boa para você, para tirar essa tristeza do teu coração, tirar essa angústia da sua vida, trazer vitória, sabe, tempos de refrigério? Assim como Deus se lembrou de Raquel, Deus vai se lembrar de algumas pessoas aqui nessa noite. Quem acredita que Deus ainda abençoa? Ou você não crê mais no Deus que você serve? Ou você perdeu a fé? Ou você, quem sabe, está aqui, mas não acredita no Deus que você serve? Mas eu vim com uma palavra de Deus para a tua vida, que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai continuar sendo Deus. Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Então eu provei para você que herança é algo nosso, é ponto pacífico. Qual é o problema? É quando eu quero antecipar aquilo que não pode ser antecipado. E isso resulta-se em prejuízos. E quando eu fui procurar o verbo, essa palavra, entrando precipitadamente, o verbo transmite a ideia de repulsa interior, que leva a uma ação precipitada e impulsiva. Diga comigo, ação precipitada, impulsiva. A ideia do verbo é abominar. A ideia de apressadamente ali é ganhar por ganância. A motivação de maneira apressada tem algo que o impulsiona a tomar essa atitude. Não é uma atitude vinda do alto, não é uma atitude vinda de Deus, não é algo que vem da nossa alma, algo que é benéfico, uma atitude pacífica, benigna. Não, é uma atitude com intenções malignas, ganho por ganância. No dicionário Strong, essa palavra ela une duas noções. Quantas noções? Desgosto e impaciência. De que o sujeito tanto detesta algo quanto se recusa a esperar por ele. E as escrituras empregam o termo quando os corações recuam das responsabilidades da aliança e se precipitam em direção a escolhas egoístas. Olha que interessante, é quando o nosso coração vai se recusar pela aliança com Deus, mas se precipita em ir em uma direção, uma escolha que ela é egoísta. Porém, quando nós observamos o livro de Eclesiastes 7, versos 8, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Não basta começar bem e terminar mal. Tem muita gente que vai começar bem. Há caminhos que parecem bem aos nossos olhos, mas o final é a morte.
Hoje você olha para a vida de muitas pessoas e fala: está se dando bem, está prosperando, as coisas estão acontecendo. Fica tranquilo que a fatura vai chegar. Mas aqueles que estão sendo guiados por o Senhor, esses aí vão começar bem e vão terminar bem. Sabe por quê? Porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Esse provérbio 21:20 alerta contra a busca por riquezas fora do tempo de Deus. A pressa implícita no verbo revela um coração relutante em confiar no Senhor da herança. E quando eu olho para isso, eu quero hoje pregar sobre essa proposição. Diga comigo: quando a impaciência se transforma em ruína. Na visão de vocês, igreja, quem é mais impaciente, a mulher ou o homem? Sabe que você não consegue dormir quando você vai viajar? Sabe, Marcão? Você não consegue dormir. Sabe quando você comprou aquele negócio pelo Mercado Livre que você pediu tanto? Não deu a chegar. Qualquer motoqueiro que passa, fala: é aqui. Apressadinho, né? Quando a impaciência se transforma em ruína. Então a gente vai analisar algumas histórias da Bíblia, identificar perigos de antecipar algo fora do tempo. Então eu quero trabalhar a primeira, quando a impaciência se transforma em ruína. Muda para mim o slide. Diga comigo: abrindo portas que Deus as fechou. Quando a impaciência se transforma em ruína? Quando você vai abrir uma porta que Deus fechou. Eu vou falar de novo para você entender, tem texto, nós vamos explanar o texto. Quando que a impaciência se transforma em ruína? Quando você abre uma porta que Deus as fechou. E o texto está no livro de Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Quem tem me impedido de gerar? Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Irmão, é muito lindo você olhar para a Bíblia Sagrada, porque estamos aprendendo isso na matéria de geografia das terras bíblicas. Deus é um Deus que se apresentou a Abraão, e eu fiz aqui eu listei os momentos que Deus se apresentou a Abraão, liberando para ele uma promessa. Você sabe todas as vezes que Deus falou com você? Você sabe todas as vezes que Deus levantou alguém para falar, ou foi por intermédio da palavra? Quantas vezes Deus já falou com você? Gênesis capítulo de número 12, versos 2. Deus chamou Abraão na casa do seu pai e falou assim: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Sai dessa parentela sua, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E saiu Abraão da casa dos seus pais e foi para um lugar que Deus lhe mostraria. Ele está debaixo de uma promessa: você vai ser uma grande nação. Aí no capítulo 12, verso 7, quando ele chega na terra de Canaã, Deus libera uma palavra para ele: sua semente vai herdar a terra. Quando você vai chegar em Gênesis 13, Deus falou: olha, sua semente seria como o pó da terra, algo incontável. O que eu tenho para você, Abraão, é algo muito grande. Abraão vai, quando Deus o chama, ele está com 75 anos. Quanto tempo? 75 anos. Abraão agora, meus amados irmãos, está com 86 anos. Quanto tempo? Deus está fazendo uma promessa para ele agora, falando que essa promessa já está embutida no que eu tudo liberei aqui. Ele falou: Deus se apresentou para ele, ele falou: Senhor, quem vai herdar aqui a bênção, quem vai herdar tudo que eu tenho, é o meu servo, meu mordomo, Eliezer, porque eu não posso gerar filho, Senhor. E Deus falou assim: filho, eu vou liberar uma palavra para você. É da tua semente, eu tenho algo com você, é contigo. Aí vem comigo aqui, olha para mim aqui, em nome de Jesus.
Ele recebeu inúmeras palavras que Deus faria dele uma grande nação. A pergunta é, através de quem? Através de quem? Se Deus tem um plano com ele, através de ser um pai de uma grande nação, de multidões, virá através de quem, igreja? Eu estou lhe perguntando. É através da mulher dele, é o meio legítimo que Deus tem para fazer. Mas o meio legítimo, o canal da revelação está impedido. Não foi um diagnóstico do médico, não foi porque ela tomou algo, comeu algo e aconteceu um problema. Não, o texto diz: Deus me impediu de gerar. Foi Deus que fechou a porta. E ela mesmo disse: Deus fechou a porta. Mas a porta que Deus fechou, ela falou assim: eu vou abrir. Colocou a mão na maçaneta e quis criar uma porta que Deus havia fechado. Quando a nossa impaciência, ela se transforma em ruína. Quando você quer abrir uma porta que Deus fechou. Aí você vai olhar, quem impede alguém de dar luz? Então somente Deus poderia abrir a porta. Está registrado, Gênesis 30 versos 2. A própria Sara chegou para Jacó. Sara falou para ele assim, melhor, Sara não, Raquel. Raquel falou para Jacó: ou você me dá um filho, ou senão eu vou morrer. Palavras de Jacó: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Então, mas a mulher de Abraão quis forçar uma porta que Deus havia de fato fechado. Sua escrava, após gerar, trouxe inúmeras desavenças e perseguições naquela casa até os dias atuais, que são os árabes. E aí eu quero contextualizar com você. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 16, por favor. Gênesis capítulo 16, versos de número... Primeiro, pode pôr para nós, por favor. Gênesis, já está ali, né, o texto, mas coloca aquele texto maior. Coloca o texto maior aí, Gênesis capítulo 16, verso 1. Quero contextualizar essa palavra para você. Abraão, quando ele foi se envolver, presta bem atenção nessa história aqui, porque tem gente fazendo isso. Deus não dá uma palavra quando não tem uma falha dentro da comunidade. Deus tinha prometido para Abraão através do meio legal. Então já vou liberar para você aqui, Deus não é Deus de gambiarra, hein? O que Deus tem por você não é por caminhos errados, não é por portas que você sabe que não é de Deus. O que Deus vai fazer é pelo meio legal, mas pelo meio legal não dá, vai dar porque Deus prometeu. Sabendo que não podia gerar, 16 primeiro, e ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e lhe tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Olha que interessante, que quando você está impossibilitado de algo, parece que tem algo do seu lado, ou alguém próximo de você que pode fazer aquilo que você não consegue. Tome muito cuidado, nem tudo que parece ser é, nem toda porta que parece ser é. Versos 2. E disse Sarai a Abraão: eis que quem? Acabou. Deus me impediu, mas eu estou debaixo de uma promessa. Ele falou que através do meio da disponibilidade, é o meio correto, é o meio legítimo. Deus não ultrapassa aquilo que Ele estabeleceu. Se ela sabe disso, Sarai, a sua mulher, levante sua mão que eu quero liberar uma palavra para a tua vida aqui. O que Deus prometeu para você não vai quebrar princípio. O que Deus prometeu para você, você não vai precisar mentir, você não vai precisar ultrapassar, você não vai puxar tapete de ninguém, você não vai precisar levantar calúnia. Eu não sei o que Deus prometeu sobre a tua vida, mas vai ser por meio de portas abertas, meu amado. Você não vai pular o muro, você não vai ter que falsificar documento, você não vai precisar fazer nada disso, diz o Senhor para você. A porta que eu abri, andarabá, seracai, ela está sobre a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. É a primeira verdade dentro desse texto. A promessa está condicionada à sua mulher, o meio disponível que Deus vai usar. E quando a gente olha lá no livro de Gálatas capítulo 4, porque está escrito 4, 22 e 23,
Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Sabe o que ele estava falando? Presta atenção. Sara falou assim: olha, eu tenho essa serva, deita com ela, o filho que virá, ele vai ser meu. Quando o filho nasceu, a Agar começou a desprezar a Sara. E Sara começou a observar aquele ambiente de aflição e de menosprezo. Falou: Senhor, Abraão, agora que ela gerou, ela está me menosprezando. E Abraão falou assim: ela está nas suas mãos, faça o que você quiser. Então Sara começou a afligi-la. Paulo, muito tempo depois, lá na frente, o Novo Testamento disse que aquele filho que foi gerado é um filho da escrava, é um filho da carne. Levante a sua mão, levante a sua mão. A bênção que Deus tem sobre a tua vida não virá da carne. O que Deus tem sobre a tua vida é sobre promessa. O que Deus tem sobre você é promessa, vai vir através da promessa. Não é segundo a carne, que é coisa humana que vai realizar. E o texto continua ainda no capítulo 16, versos 2. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me impediu de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão, 16 versos 2, a voz da sua mulher. Que voz você está ouvindo para tomar as decisões na sua vida? Deus estabeleceu sobre a igreja princípios. E dentro dos princípios, dentro do casamento, Deus deu uma ordem ao homem: você é o cabeça da sua casa. Tem muita casa na ruína, porque em vez de ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, às vezes vai ouvir a voz da mulher. Pastor, então você está ensinando? Não estou ensinando que a voz da mulher não é importante. Ela é uma auxiliadora. Eu estou falando quando você transfere uma responsabilidade que é sua, uma decisão que é sua, para alguém que não é a responsabilidade de tomar decisão. Sabe por quê? Porque Deus já prometeu, Deus já liberou palavra, Deus já deu algo para a tua vida. E quando você recebe a palavra do Senhor, você tem que continuar firme sobre aquela palavra. Pode passar o céu, pode passar a terra, a palavra do Senhor não pode passar. Quando eu estava ouvindo o documentário do Silvio Santos, ele falou: cheguei onde cheguei, porque muitas vezes eu tive que não ouvir a voz da minha esposa, porque estava com ele algo sobre a vida dele. Eu não estou desqualificando as opiniões das mulheres, a ajuda que as mulheres têm. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu estou falando que dentro de um contexto que quando você está querendo fazer algo que não é de Deus, às vezes você tem que discernir a voz. Mas ele ouviu a voz da mulher. E a voz do Senhor estava onde? E o texto é claro. E ouviu Abraão a voz de quem? Sua mulher. No versos de número... Coloca Gálatas para mim, por favor. 4:23, Gálatas 4:23. A porta que Sara quis abrir, porta que estava fechada por Deus, trouxe para ela desprezo. 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo o quê? Mas o que era da livre, por o quê? Por promessa. 24. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um no Monte Sinai, gerando os filhos para o quê? Filhos para o quê? Então aquilo que você acha que essa porta que você está tentando abrir, quebrando a maçaneta para poder passar, é uma porta que vai te trazer liberdade, vai te trazer servidão, vai vir aflição para a tua vida, vai vir problema para você, vai vir problema, é problema dos grandes, porque esse filho que Abraão teve, hoje é a briga que tem no Oriente Médio, bomba para lá, bomba para cá, entre judeu e árabe, um não fala com o outro, um querendo destruir o outro, por causa de uma decisão errada, por querer abrir uma porta que Deus tinha fechado. E Deus me trouxe aqui nessa noite para você e te falar algo da parte do Senhor. Essa porta aí não é minha, não. Espera o tempo, diz o Senhor. Desprezada, porque o que é gerado segundo a carne persegue o que é gerado segundo o Espírito. Olha que diz o versos 29. Põe o versos 29 aí, filho.
Mas como então aquele que é gerado segundo a carne perseguia o que era do quê? Aquilo que você está tentando forçar vai perseguir aquilo que Deus tem para a tua vida. Vai trazer problema. Aquilo que é sobre promessa vai perseguir a promessa. Você vai arrumar problema. Tem gente que está mandando a localização para o Satanás, irmão. Tem gente que está atrás de BO, atrás de problema. Sai desse BO, meu amado irmão. Sai desse problema. Deus me trouxe aqui para dizer para você: é tempo de você esperar. A herança é sua. A porta que eu tenho para você é sua. Mas tem um tempo para ela vir para você. E sabe qual é a palavra de Deus para alguém aqui que está tentando fazer que não é para fazer? Que quem sabe até começou? É o versos 30, a resposta para você aqui hoje. Falei que Deus vai responder, crente. Mas que diz a Escritura? Lança fora e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pastor, mas eu já fechei contrato. Deus manda falar para você, pode, cancela. Mas eu já tinha dado a palavra. Fala assim: olha, eu preciso obedecer a alguém muito maior. Eu tinha te liberado uma palavra, mas eu não posso fazer porque eu recebi uma palavra do alto que não é para ir, pastor, mas eu vou tentar. Então vai tentando, vai tentando. Quando chegar a aflição, não diga que não foi avisado nesse culto. Pastor Renato, Abraão está ouvindo a voz de Deus sempre. Essa porta que ele está tentando abrir vai ficar 14 anos sem ouvir a voz do Senhor. Projeta para mim aí, Midianita, Gênesis 16:16. Gênesis 16:16. Quanto tempo aí? Quantos anos ele tinha? Quantos anos? Agora coloca 17 primeiro para a igreja ver. (17 primeiro). Sendo, pois, Abraão da idade de quanto tempo? Apareceu-lhe 99, 86, 13 anos. Quanto tempo? 13 anos. Sem ouvir a voz de Deus. Aquilo que você está querendo fazer, que não é para fazer, Deus não vai falar com você. Você vai ficar sem ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é o nosso guia. A voz de Deus é a nossa direção. A voz de Deus é o nosso norte, é o nosso leste, é o oeste, é o sul, é o norte. É a nossa bússola, é a voz do Senhor. Sabe quando a gente está querendo forçar algo, irmão? A maior prova da história tem um período na teologia chamado de período interbíblico, período intertestamentário, que é o período de 400 anos, denominado de silêncio profético. Diga comigo, silêncio profético. É um período de tempo que vai do último livro do Antigo Testamento. Quem está com o pastor Renato? Uma aula de teologia para você. O último livro do Antigo Testamento ao primeiro livro do Novo, que é Mateus, dá 400 anos de silêncio profético. Não significa que Deus não está trabalhando na história. Não significa que Deus não está no comando. Mas não tem um registro de um livro profético. O último livro escrito do Antigo Testamento foi Malaquias. Mas nesse período onde Deus não deu nenhuma revelação, foi a maior obra literária humana. Livros apócrifos, os livros que têm heresia, livros que estavam tentando direcionar o povo, pseudepígrafo, livros deuterocanônico, todos esses livros, irmão, com inúmeras heresias, porque quando Deus não fala, o homem quer falar. Quando Deus fecha a porta, o homem quer abrir. Mas o que o homem produz não leva ninguém para lugar nenhum. Esses livros não salvam ninguém, esses livros não mudam ninguém. Mas quando Deus começa a falar, e veio a palavra do Senhor no deserto, quem está com a palavra é João. Ele não está no templo de Jerusalém, o maior lugar, o lugar maior que tinha, com as melhores pessoas da época, não. Deus falou com aquele homem lá no deserto, com uma roupa totalmente estranha. Ele comia mel silvestre, gafanhoto, mas ele tinha algo que ninguém tinha. Ele tinha a palavra de Deus. E quando você tem a palavra de Deus, as coisas vão acontecer sobre nós. Como diz Provérbios 29:20, tem visto um homem precipitado nas suas palavras?
maior esperança há de um tolo do que para ele. Essa aqui é a primeira. Quando a impaciência se transforma em ruína. A segunda, coloca para mim por favor. Quando a impaciência se transforma em ruína, tomando decisões imaturamente. Coloca para mim o slide, por favor, querido. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versos 12 a 14, nos conta uma situação muito interessante. Quando a impaciência se transforma em ruína, diga comigo, tomando decisões imaturamente. O texto é claro. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. Quando a impaciência se transforma em ruína, quando tomamos decisões imaturamente. O que é maturidade? Alguém sabe me dizer o que é maturidade? Tem gente, irmão, que só tem idade, mas a mente é de um adolescente. Só tem cabeça e corpo, mente de um jovem e de um adolescente. A maturidade é a condição da pessoa adulta. Diga comigo, maturidade é condição da pessoa adulta que está na fase adulta do seu desenvolvimento completo. Maturidade comportamental, mental. E alguém que é imaturo significa que chegou na fase adulta, mas não desenvolveu-se. Só tem tamanho, cabeça, idade, mas age como menino, age como menina. E quando eu estava lendo um livro que a minha irmã me emprestou, do Raymond, falando sobre o poder da escolha certa. Diga comigo, o poder da escolha certa. Quando você analisa esse texto, irmão, observando uma pessoa totalmente desprovida de maturidade, tomando decisões precipitadamente, colocando seu futuro em ruína. Você já viu alguém agindo de maneira errada? Você fala, vai dar ruim. Está muito nítido que vai dar errado. Mas mesmo assim, a pessoa está insistindo em algo. Então tem gente fazendo coisa errada, depois jogando a culpa em Deus. Mas quem agiu foi você. Quem tomou a decisão foi você. Sabe o que o Raymond disse? Ele falou assim, ó: a falta de inteligência que funciona na consciência humana produz decisões incorretas. Falta do quê? Toda decisão incorreta veio de uma decisão não inteligente. Porque uma mente inteligente produz coisas inteligentes. As dificuldades têm lugar quando um fator não inteligente é introduzido em um campo de atividade inteligente. E ele fala o seguinte, o Raymond: ninguém é estúpido. A estupidez é apenas o uso inadequado da inteligência de maneira não inteligente. Gente, presta atenção. Eu não sei se você é assim, eu sou meio doido às vezes, irmão. Às vezes eu estou com o carro aqui, viajando. Eu falo, se eu jogar esse carro aqui, eu mato todo mundo, né? Eu falei, olha, ninguém quer se matar, né, Eu falei, eu fico aqui, ninguém quer morrer, né? Você já parou para analisar, irmão? Um errinho seu? Irmão, dirigir carro é extremamente perigoso. Moto é extremamente perigoso, irmão. Porque não pode dirigir com sono. Tem que ter responsabilidade, tem sua família. Você já parou para analisar, irmão? Todo mundo. Gente, quem já não mandou a 150 por hora aqui? Pega aquela estradona da Bahia, irmão. Você coloca o ovo assim no asfalto. Gente, o Ismigo falou, vai burro, pisa no acelerador. Você já parou para analisar que um errinho seu, você coloca em risco, você morre. Uma ausência de inteligência
Então quem é? O que é uma indecisão? É a decisão. O indeciso já decidiu errar. Agora, como que alguém uma menina, imaturo, desprovido de inteligência, quer tomar decisão grande? Vamos ver as características de decisões imaturas e fazer uma contextualização conosco aqui. O texto diz, o mais moço. Quem era? O mais moço. Não é o mais velho. Porque espera-se do mais velho o quê? Maturidade. Quando você analisa hoje, vendo o livro de Kenneth Bailey sobre as parábolas de Lucas, olha o texto. A herança repartiu para quem? Para os dois. Então o filho mais velho foi beneficiado. Ele prova no texto que se o filho mais novo está vindo com uma atitude, o que o mais velho vai falar? Repreenderia ele na frente de todo mundo. Essa atitude sua está errada. Como que você vai pedir a herança para o pai se a herança só pode vir quando o pai morrer? Então ele está falando, pai, para mim você não existe. Para mim você já morreu. Dá a minha parte da herança. Estudar o contexto, você entenderá que repartir uma coisa agora, vender o que o pai deu, só quando o pai morrer. Ele não tomou a decisão mais velho de interromper aquilo, sabendo que o irmão está errado. E ele poderia falar, pai, eu também não quero minha parte. Mas ele quis também, porque tem problema no mais velho. Isso aí é pregação para outro dia. Mas ele é um menino, está tomando uma decisão grande. Menino não toma decisão grande, irmão. Menino não toma, tá bom. Quando a impaciência se transforma em ruína. Quando você toma uma decisão de maneira precipitada, de maneira imatura. Dependendo do que você... eu fiz algo na minha vida que nunca mais eu quero. Eu entrei numa dívida em 2016. Eu fui sair ano passado. Não, eu tenho pavor de dívida. Porque eu sei o que eu passei. Eu sei que eu passei. Eu sei as humilhações que eu passei. E hoje o erro que eu cometi, eu coloquei em xeque minha família. É que eu tinha uma mulher do meu lado. As mulheres de hoje é impaciente, irmão. As novinhas de hoje, chega sem dinheiro em casa, você não vê que ela vaza. Não tem nada? Oxi, o quê? Você está achando que só amor você vai encher seu... Vai achando que casamento vive só de amor, vai? Não traga dinheiro não, você vai ver se esse amor não acaba. Maturidade é com o tempo de experiência. Ele antecipou a sua herança. Morte do pai. O pai para ele estava morto, sinal de que estava perdido. E para onde ele foi? Diga comigo, uma terra longínqua. Porque assim, pensa comigo aqui, pensa comigo. Olha, pai, eu quero que você me dê minha herança. Está todo mundo comigo? Mas eu vou morar do lado aqui. Eu só queria minha parte, eu vou morar do lado. Eu venho aqui, almoçar na casa de manhã, casa de painho, de pai. Mas não, para onde ele foi? Ele foi para uma terra longe. E sabe o que chama a atenção? A terra que ele foi, ele não cumpriu na vida dele, pastor Márcio. Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem o quê? Em união. Ele não tinha união com o irmão. O clima estava pesado. E ele vai para uma terra distante, porque quando você é imaturo, o que você quer fazer é se distanciar. Você viu que tomou uma decisão errada? Você se distancia. Vive uma vida totalmente solitária. Ele quis ir embora. Pastor, prova para mim que ele está errado. O pai falou que ele estava morto. O pai falou que ele estava perdido. Gente imatura morreu e está perdido. Como que um morto toma decisão? Irmão, não é assim não, irmão. Eu vou embora de São Paulo. Aí eu vou, Deus vai fazer você voltar e sem nada. Você só vai se Deus mandar você ir. Porque quando Deus manda você ir, a porta abre. A porta vai dar tudo certo para você. Eu não estou falando que Deus não pode mandar alguém para algum lugar. Você só vai se Deus mandar. Haja de maneira certa e sábia. Mas eu vou, pastor, assim mesmo.
Deus não revelou não, mas eu vou na fé. Vai na fé, vai voltar na fé também. Mas não vai voltar sem nada. Você vai com um caminhão de mudança, cheio de coisa, mas vai ter que vender tudo, porque Deus vai apertar, vai te amassar. Aí você vai voltar aqui, e aí pastor Renan? Eu falei, vem benção, vamos dar glória. Porque sabe o que ele fez nessa terra distante? Diga comigo, ele negou a religião do pai. Porque o pai ensinou o melhor para ele. E para onde ele foi? Provavelmente para a cidade de Gadara. Porque lá em Gadara apacentava porcos. Então ele, nessa nova terra, ele negou a religião, aquilo que ele aprendeu, porque ele tomou uma decisão que não era para ter tomado. Quando a impaciência se transforma em ruína. E lá, desperdiçou. Como que ele desperdiçou? Vivendo dissolutamente. Gastou tudo que tinha, padeceu necessidades. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que vai desperdiçar, pensa que há tanto tempo esperou, aguardou tanto tempo para a bênção chegar, mas vai tomar uma decisão. Você já parou para analisar aqueles caras que ganham na Mega Sena, irmão? Falam que pesquisa, fala que 5 anos está tudo pobre de novo, alguns. Só tem dinheiro na conta, mas a mente de uma criança. Dá R$100 pro Nicolas para você ver. Vai comprar tudo de Roblox. Dá? Deixa R$1.000 na conta das crianças. Deixa ele dentro de uma casa, fica só monitorando. É só iFood. Só lanche. Salgadinho. Coca-Cola. Esse dia chegou em casa, irmão. Ele pegou 1 litro de Coca-Cola e derramou numa garrafa. De aquelas garrafas que eu achei que era de água, que era a estratégia dele. Sabe aquelas garrafas de água? Ele colocou dentro da garrafa de água. Eu falei, nossa, menino benção, né? Bebendo água. Era 1 litro de Coca-Cola. Mas você vai esperar o que de um menino? O ruim é quando você tem gente grande fazendo essas coisas. Quando o filho voltou, o texto diz, e caindo em si. Ô gente, como alguém toma uma decisão sem estar em si? Pense tudo antes de falar, mas não fale tudo que pensar. Pense antes de falar, mas não fale tudo que pensar. Isso é sabedoria. Irmão, eu vou falar para você. Tem hora que eu fico com o coração apertado, que eu vejo tanta gente perdida. Eu falo, Senhor, Sueli, você viu, Sueli? Gente perdida, gente grande perdida, irmão. Não sabe, mas não, arruma rumo. Irmão, porque a gente foi formado numa geração diferente, irmão. Uma geração diferente. Eu estava numa casa ontem e ouvindo que começaram cedo a trabalhar, irmão. Com 14 anos já estava trabalhando. Gente começou a trabalhar com 10. Quantos que não teve que abandonar a escola para trabalhar, para trazer comida para dentro de casa? Hoje. Homens que dão valor à vida. Agora você vai continuar com essa infantilidade? Bloqueei ela no celular. Casado. Bloqueou a esposa. Olha a decisão que tomou. Bloqueei ela. Vai. Não, gente inteligente tomando decisões sem inteligência nenhuma. Gente no trabalho dando mau testemunho. Querendo sair do trabalho, nem sabe para onde vai. Eu vou e Deus é comigo. Não é assim não, irmão. Você é louco, é? Quando as coisas acontecem, Deus abre a porta, irmão. Deus coloca uma certeza. Quando Deus falou que Deus usou a mulher dentro do trabalho, falou, você vai trabalhar como motorista. Eu falei, estou rico agora, ô glória. Eu vou ser motorista, não sei o que era, mas eu ia. E quando eu cheguei para o meu patrão, eu falei assim, ó, eu quero pedir as contas. E ele falou, quanto você quer ganhar? Eu falei, o que eu quero ganhar, a sua empresa não tem como me pagar. Eu quero liberdade, irmão. É 20 anos trabalhando sozinho, irmão.
20 anos. Por isso que eu sou homem de fé. Foi 20 anos, Deus me sustentou. Então não tenho medo. Eu ando aqui, eu estou vendo uma empresa. Eu olho e falei, isso aqui dava uma empresa. Eu falei, isso aqui dava um negócio, hein? Aqui dava não sei o quê. Oh, ninguém pensou nisso aqui? Semente de empreendedor. Provérbios 13:11 diz, a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. E eu encerro minha participação aqui hoje com uma terceiro ponto. Quando a impaciência se transforma em ruína. Diga comigo, desobedecendo ao invés de perseverar. Coloca para mim, filho, troca. Quando a impaciência se transforma em ruína, diga comigo, desobedecendo ao invés de perseverar. Aí tem um texto, mas eu vou contextualizar para que você veja. O texto é a prova de algumas desobediências de Israel ao Senhor. Só para que você entenda aqui, eu vou te situar aqui, a gente encerra aqui a participação. Você lembra que Israel saiu do Egito? Quem está comigo, lembra? Israel saiu do Egito, ficou 430 anos no Egito. Depois de sair do Egito, eles ficaram no sopé do Monte Sinai aproximadamente 2 anos, recebendo as leis, construindo o tabernáculo. Ficou 2 anos ali. Livro de Números, capítulo de número 10, versos 11. E a nuvem se levanta. Então Israel entendeu, precisamos partir. E eles começam a partir, chegaram em um lugar chamado Cades Barneia, próximo de Canaã. Moisés, o líder, falou assim, eu preciso de 12 líderes aqui. 12 macho alfa, 12 liderança autêntica, influenciadores. Mandaram 12. Vocês vão na terra de Canaã e vocês vão espiar a terra. Diga comigo, a herança estava próxima. Fala assim, o tempo da bênção chegou. Diga comigo, estava no deserto. Fala assim, mas estava acabando. Ia para Canaã. Como que alguém erra no momento que a bênção chega, irmão? Orou tanto, Deus tirou de lugar, sabe? Aí na hora, Deus só precisava de um posicionamento, a pessoa recua. Ô filho de Deus, faz isso não, filho de Deus. Calma. Quando a impaciência se transforma em ruína, desobedecendo ao invés de perseverar. Foram lá. Moisés falou assim, vocês vão ficar 40 dias. Olha o tamanho da terra, vê se tem gigante. Eu quero saber de tudo. Quantos moradores, se é forte, se é alto, se tem árvore, se não tem, tem rio, tem casa, onde eles estão, quem é os inimigos. 12 homens, 40 dias. Tá de boa. Ao cabo de 40 dias voltaram. E disse Moisés, e aí como que é a terra? Chegaram e disseram, olha, a terra é boa mesmo. A terra que Deus vai nos dar, terra boa. Só tem um problema. Tem gigante lá. Rapaz, eu olhei para um. Eu olhei para ele assim, eu parecia um gafanhoto. Porque tão grande que era. Da maneira como eu olhava ele, ele me olhava. Porque se você olha o seu problema grande, o problema vai olhar para você e vai falar que você é o quê? Pequeno. Agora, quando você olha para o problema e fala assim, esse problema aí é pequeno. E o problema olha para você e fala assim, que esse cara aí, essa mulher é grande. Quem entendeu? Falou, não, a terra é boa, mas não tem como não. Os amorreus estão na montanha. Os cananeus estão próximos do Jordão. E o texto diz, e eles inflamaram a terra. Quanto? 10 homens, 10 liderança. Toma cuidado, líder. Quando a sua boca sai coisas que acabam inflamando. Presta atenção, irmão. Diga comigo assim, promessa é uma coisa. Fala assim, promessa é de Deus. Fala assim, quem promete é o Senhor. Conquistar é responsabilidade minha. Quem te disse que seria fácil? Ele já prometeu, a bênção é sua, a herança é sua. Conquistar depende de você, da sua fé, da sua força e da sua perseverança.
Quando chegou a hora chave, irmão. 2 milhões no exército. Deus já tirou, acabou com o Egito, mandando um monte de praga, abriu o mar vermelho, mandou codornizes no deserto. Irmão, estava querendo comer carne. Deus mandou, irmão, carne, mandou maná, água, inúmeros milagres. Vai desistir agora depois de tudo que Deus fez, abençoado? Aí o povo, os líderes falaram, não dá para ir. Sabe que o povo ouviu as palavras da liderança? Começaram a chorar. Agora que a gente chegou próximo, porque a gente não morreu no Egito. A culpa é de Moisés. Tirou a gente do Egito. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar um líder, vamos voltar para o Egito, todo mundo. Ó, levantaram até um capitão. Quem quer liderar a gente para voltar para o Egito? Chegou Caleb e Josué. Caleb e Josué falou assim, ó, cala a boca todos vocês, subamos animosamente e nós vamos conquistar, porque o Senhor, se Ele se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. E aí o povo falou assim, pega a pedra e vamos apedrejar. Mas a glória do Senhor desceu lá naquele deserto e falou, não, em Caleb, em Josué ninguém vai colocar a mão. E Deus falou, Moisés, eu vou matar todo mundo agora, Moisés. Eu vou matar Moisés e vou fazer de ti uma grande nação. Moisés falou, Senhor, se o Senhor matar esse povo no Egito, no deserto aqui, os egípcios vão falar, tirou do Egito, matou no deserto, não conseguiu colocar na terra. Vai ficar ruim para o Senhor. Se eu fosse o Senhor é benigno, misericordioso, deixa esse povo, perdoa o pecado, Senhor. Deus falou assim, ó, fazer o seguinte, eu vou perdoar por causa da tua palavra, quando o líder intercede. Ó, o poder da intercessão. Cadê as mulheres da intercessão aí? O poder da intercessão. Mas tem o seguinte, eu vou matar os 10 líderes que foram lá e inflamaram a terra, morreram de praga. E esse povo que queria voltar, irmão, quanto tempo ele estava no deserto? 2 anos. Quantos dias foram para espiar a terra? Deus falou assim, agora, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar a matemática. Os 40 dias vai ser 40 anos, vão peregrinar, eu vou matar todos eles. Eles não vão entrar na terra. O que eles não vão entrar? Onde eles não vão entrar? Na terra. Exceto Caleb e... porque perseveraram em seguir ao Senhor. Aí você fala, pastor, o que tem a ver com a mensagem? Olha o que o texto diz. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos. Eles disseram assim, ó, Deus falou que não é para a gente ir, mas a gente vai assim mesmo. A gente vai assim mesmo, bora. Moisés falou, filho, vai não, Deus não é com vocês, não vai ser legal, vocês vão morrer. Foram todos e morreram. Quantos de nós vivemos desobedientemente e Deus não nos permite avançar pela nossa desobediência, mas mesmo assim tem gente que insiste. O rei Acabe, o profeta falou para ele, não vai para a guerra. Mas ele falou assim, eu vou. Só vou fazer um disfarce. Ninguém sabe que eu sou o Acabe. Ó, ligeiro o Acabe. Está lá no meio da guerra, daqui a pouco uma flecha. Pegou quem? Mas ele não está disfarçado? Você acha que você é inteligente, né? Teve um que fez uma aliança com o diabo. Falou, diabo, eu quero ficar rico. Eu quero muitas mulheres, quero poder. O diabo falou assim, o que você vai me dar? Ele falou, dou minha alma para você. O diabo falou, fechou. O homem ficou rico, muitas mulheres e muito o quê? O diabo mandou uma mensagem pelo demônio. Falou assim, ó, essa noite chegou, hein? Vou vir buscar sua alma. Ele falou, não. Logo agora. Foi no cabeleireiro. Passou a 0, ficou careca igual o Ângelo. Falou assim, quero ver o diabo saber quem sou eu. Foi para uma festa, né?
O diabo falou, cadê ele? O cara era todo cabeludo, o diabo falou, o cara não me enganou, cadê o cara? Mas eu não vou ir para casa sozinho não, eu vou levar esse careca aqui. Vai querer enganar? Na desobediência? Quando a impaciência se transforma em ruína? Quando decidimos ir, quando o Senhor não nos permitiu. Projeta para mim aí, filho, por favor. Primeiro livro de Samuel, 28, verso 6. Os músicos aqui, por favor. Verso 6. E perguntou Saul a quem? Porém, eu vou falar só a primeira frase. E perguntou o Senhor, e perguntou Saul ao Senhor, e vocês responderão. E perguntou Saul ao Senhor. Mas ele perguntou, Deus respondeu? A impaciência de Saul que arruinou o seu reinado. Quando que ele caiu? Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Quando Saul está num determinado momento, o inimigo está vindo, os filisteus, presta atenção, o inimigo está vindo. Samuel não vem para oferecer o sacrifício. E ele falou, e o povo falou, Saul, cadê o profeta para fazer o sacrifício? O povo querendo dispersar, o inimigo vindo. Ele falou, vou perder o povo, o inimigo vai me... Ele falou, eu vou fazer o quê? Eu vou sacrificar. Quando ele sacrificou, quem chegou? Antecipou o que não deveria. O profeta falou para ele, olha, Deus ia confirmar teu reino. Já tirou o reino de você, vai mandar para outro. Aí... 14:37 de 1 Samuel, ele foi consultar Deus, a Bíblia diz, e Deus não respondeu. Olha lá o texto. Porém aquele dia, lhe não respondeu. Senhor, os filisteus estão vindo, o Senhor vai entregar ele nas nossas mãos. Deus respondeu. Sabe quando foi que Deus parou de falar com ele? Foi na primeira desobediência. Mas tem gente na desobediência falando, não, Deus está comigo. Foi o que aconteceu agora, o que o Felca fez. Desmascarou um monte de profeta. Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer na sua vida. Aí vem o Felca mostrando toda a podridão. Está na desobediência, no pecado. Chega no culto, profeta, eis, tem obra na tua vida. Eis, e não vai arrancar essa mulher não? Esse pecado não vai tirar não? Samuel falou assim, faz o seguinte, chega lá nos amalequitas, mata todo mundo. Deixou o rei, porque o cara quando já está desobediente, irmão, já começa a deixar rastros. Mas Samuel está com dó. Capítulo 16, o espírito maligno tomou a vida de Saul. A partir daquele dia, Saul, irmão, só está perseguindo. Está no trono, pastor, mas só está perseguindo. Quem? Davi. Perseguindo quem? Davi. A vida dele consistia em perseguir Davi. Finalzinho da vida. Ele falou assim, os filisteus estão vindo. Ele ficou angustiado. 28, verso 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim e nem por profeta. Foi quando ele foi na feiticeira e perguntou, feiticeira, eu quero ouvir a voz de Samuel. Sabe por quê? Porque Deus não fala comigo, mas você pode levantar um espírito e o espírito pode falar comigo.